Você já parou para pensar que a comunicação não é apenas uma ferramenta humana, mas a própria assinatura de Deus no universo? Isso não é maravilhoso? Se você chegou aqui, não foi por acaso. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo. Se você chegou até este vídeo, não foi acidente, não foi algoritmo, não foi sorte, foi resposta. Você está buscando algo, talvez há meses, talvez há anos. Talvez hoje você acordou cansado, desanimado, pensando até quando, Deus? Compartilhe o vídeo, dê like e comente o que você pede de Deus. Veja isso. Deus pensa sobre você. A Bíblia nos fala em Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Observe a realidade ao seu redor. As estrelas não estão apenas flutuando no vácuo, elas obedecem. A gravidade não é uma sugestão, é uma lei. A semente não brota porque a terra é gentil, mas porque uma voz falou e a terra respondeu. Há um equívoco profundo e devastador que se instalou na mente moderna. A ideia de que Deus, se existe, é um arquiteto distante, um relojoeiro que deu corda no mundo e se recolheu ao silêncio. Contudo, essa imagem não apenas empobrece sua fé, ela contradiz a evidência mais fundamental da existência. Deus não fala sobre a realidade, ele fala a realidade. A sua palavra não é descritiva, é performática. Quando ele diz, haja luz, a luz não cogita a possibilidade de não existir. A palavra de Deus carrega em si mesma o poder de executar aquilo que anuncia. Isso significa que você não vive em um universo criado e abandonado, mas em um universo continuamente sustentado pela emissão da voz daquele que o criou. As moléculas não se mantêm coesas por acaso. Permanecem unidas porque Cristo as sustenta. Pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3, o seu coração bate neste exato momento, não como um ato autônomo da biologia, mas como um ato de obediência biológica ao comando soberano de um Deus que diz, ainda não. Perceba a intimidade implícita nisso. Nós falamos sobre as coisas, Deus fala as coisas. Ele dialoga com a matéria, ele ordena, e o mar se abre, ele sussurra, e a tempestade se aquieta. A criação não é um monumento a um Deus morto, é um fone de ouvido encostado no peito do universo, captando os batimentos cardíacos do Criador. A pergunta não é Deus se comunica, mas o que é necessário para que você finalmente ouça? E aqui está a revolução que o cristianismo escreveu na história. Esta mesma palavra que sustenta galáxias não se contentou em falar de longe, ela se fez pele. O verbo que estava no princípio com Deus e era Deus, não enviou um mensageiro. Ele veio. Jesus Cristo não é um porta-voz de Deus. Ele é a própria fala de Deus encarnada. Veja a radicalidade disso. Deus poderia ter enviado outro profeta, poderia ter inscrito sua mensagem em mais tábuas de pedra, mas ele escolheu escrever sua palavra em tecido humano. Em Jesus, Deus não fala sobre a dor, ele chora. Em Jesus, Deus não legisla sobre a fome, ele multiplica o pão. Em Jesus, Deus não tece teoria sobre a morte, ele a atravessa. A comunicação divina atinge seu ápice não em um sermão, mas numa cruz. Ali, a palavra que criou os lábios que a caluniavam, escolheu o silêncio para que você pudesse, enfim, ouvir a sentença da sua absolvição. Este é o Deus que se revela. Não um soberano inacessível, mas um pai que sussurra seu nome na brisa suave. Não um juiz que aguarda ansiosamente seu deslize, mas um pastor que larga 99 ovelhas para carregar você, ferido, nos ombros. A reconciliação que ele oferece em Cristo não é um tratado de paz frio e burocrático. É um abraço, é o pai correndo estrada fora, roupa suja de poeira, braços abertos, mandando preparar a festa antes mesmo que o filho termine sua confissão ensaiada. E se a criação foi feita pela palavra, a restauração também está sendo feita pela mesma palavra. O mesmo Deus que disse, haja luz. Nas trevas do caos primordial é aquele que diz, haja reconciliação. Nas trevas do seu coração, haja abundância e fartura.
haja riqueza, haja saúde e paz. A mesma autoridade que ordenou que o mar parasse é a autoridade que declara que os seus pecados estão perdoados. Não há abismo que a voz de Deus não possa atravessar. Não há silêncio que ele não possa preencher. Não há escuridão na sua história que ele não possa iluminar com um haja criativo e redentor, e você recebeu essa autoridade. Você é filho, é filha. Gálatas 4, 6 e 7 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você entende agora? Portanto, não o busque no distanciamento, não o procure na abstração. Deus está na sua palavra. Está na página que você lê, não como um texto morto, mas como uma carta viva, endereçada ao seu nome. Está na mesa do pão partido e do vinho derramado. Está na promessa que antecede sua falha e na graça que sucede seu arrependimento. O universo não é órfão. A criação geme, sim, mas geme em trabalho de parto, não em agonia eterna. E um dia, a mesma palavra que disse, haja luz, e estejam perdoados, dirá, haja novo céu e nova terra. E então, finalmente, o Deus que sempre falou conosco, habitará conosco, e nós, que fomos criados pela palavra e reconciliados pela palavra, viveremos para sempre na presença daquele que é a própria palavra. Ele não está distante, ele nunca esteve. A questão não é se Deus fala. A questão é, você está pronto para responder? Não, o universo não é órfão. Mas você já percebeu como agimos como se fosse? Vivemos como crianças que, acordando no meio da noite, encontram a casa vazia e concluem que foram abandonadas, sem jamais verificar o quarto ao lado, onde o pai vigia. Nossa orfandade não é um fato, é uma interpretação. É o que sentimos quando confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Reflita comigo. A orfandade não é a falta de pai. É a falta de consciência da presença dele. Uma criança órfã de verdade não tem para onde voltar. Nós temos a parábola do filho pródigo. Não é a história de um filho que perdeu o pai. É a história de um filho que perdeu a noção de que tinha pai. Ele exigiu a herança, que é o símbolo máximo da relação reduzida a bens. E partiu. Pensou que o pai era um provedor distante. Descobriu na miséria que o pai era um abraço esperando na estrada. O universo não é órfão porque o verbo não cessou de falar. E quando o verbo se calou na cruz, não foi por impotência. Foi para que o silêncio, pela primeira vez, se tornasse linguagem de amor. Naquele momento, o pai não estava ausente. Estava no filho, segurando o pecado do mundo nos ombros. Talvez a grande tragédia do nosso tempo não seja o sofrimento, que sempre existiu, mas a solidão metafísica. Achamos que estamos sós no cosmos, que Deus é apenas um nome. Não estamos conscientes que Ele está em todas as coisas, pois foi Ele que tudo fez, como está escrito, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você sabe que isso é a verdade, então está ciente do seu poder e autoridade concedido pelo Salvador. Oro para que olhos sejam abertos e contemplem a glória do Pai. Agradeço por você chegar ao final. Peço seu like. Compartilhe com todos os seus contatos. Quantos necessitam de uma palavra para se erguer? Faça sua inscrição. É gratuito. Até o próximo.